Boa noite, turma da leitura compartilhada do livro Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Estamos continuando o capítulo 4, com o tema de hoje, o pecado é um problema pessoal. Aspas, se o teu irmão pecar contra ti, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoa-o. Lucas 17:3. Jesus dizia que pecar significava cometer um erro, mas ele estava mais interessado nos relacionamentos destruídos por causa dessas falhas do que nos erros propriamente ditos. Por isso, ele perdoava as pessoas com facilidade. Para ele, o relacionamento e não o erro era um problema principal. Lyle e Carrie eram amigas e trocavam confidências a respeito da sua vida pessoal. Lyle achava óbvio que as confidências ficassem entre as duas, por isso ficou indignada quando soube que Carrie tinha contado a uma amiga comum os detalhes de uma experiência que ela lhe confiara. A intenção não fora de trair a amiga, mas Lyle concluiu que não podia mais confiar em Carrie e passou a falar mal dela, como se estivesse tentando pagar na mesma moeda. A relação entre as duas ficou insustentável. Por mais que os outros amigos tentassem reaproximá-las, foi em vão. Ninguém, na verdade, sabia por que elas se detestavam tanto, mas estava claro que esta era a realidade. Lyle e Carrie continuaram a alimentar a desavença porque estavam fazendo a pergunta errada. A questão não era quem começou a briga, e sim quem está fazendo com que a briga continue. Carrie tinha cometido um erro. Laila tinha o direito de estar magoada e zangada. Mas para Jesus, a questão ligada ao pecado não é o que foi feito no passado, mas as providências que podem ser tomadas hoje para resolver o problema. Laila e Carrie mantiveram um pecado em Laila e Carrie mantiveram um pecado ativo porque ambas estavam mais preocupadas em se proteger do que em corrigir o ressentimento existente entre elas. Aspas, é inevitável que haja escândalos, disse Jesus. Aspas, portanto, tende cuidado. Lucas 17:1-3. A seguir ele prossegue, aspas, se o teu irmão pecar contra ti, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoa-o. Ele estava primordialmente interessado em restaurar os relacionamentos pessoais. Jesus frequentemente adotava a perspectiva psicológica de não encarar o pecado como um problema que existe dentro das pessoas, e sim entre as pessoas. Princípio espiritual. Às vezes o pecado é um problema que existe entre as pessoas e não dentro delas. Tema: a salvação e a psicoterapia. Aspas, porque este filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. Lucas 15:24. Acho que meu radar está quebrado, declarou Sara na nossa primeira sessão. Radar? Perguntei. Isso mesmo, é como eu chamo o mecanismo que me faz escolher os homens. Você não pode dar um jeito nisso? Perguntou ela. Sara queria entender o que me deixou contente, pois esta atitude favorece os resultados da terapia. Mas não era positivo ela achar que tinha algum tipo de defeito. Descobri que o fato de uma pessoa estar convicta de que tem um defeito é mais pernicioso do que a deficiência que possa vir a ser descoberta. À medida que nossa terapia progredia, fiquei sabendo que os pais de Sara tinham se divorciado quando ela estava na escola primária e que a sua mãe precisou arranjar um emprego para poder sustentar as filhas. Sara buscara nos colegas de escola a atenção de que necessitava, pois seus pais não estavam mais disponíveis para isso. Quando Sara chegou ao segundo grau, o seu relacionamento com os meninos havia se tornado predominantemente sexual, e este era o preço que ela pagava para ter a sensação de estar próxima de alguém. Sara passou a acreditar que a única maneira de obter o que queria era dar em troca o que os outros queriam. Esse tipo de amor condicional fez com que Sara sentisse que era capaz de conseguir atenção pelo que fazia, mas não saber se poderia obter amor por ser quem era. Percebi que durante um certo tempo Sara imaginou que iríamos ter um relacionamento sexual. Depois ela passou a achar que eu só estava atendendo por causa do dinheiro que ela me pagava.
mas que secretamente eu a considerava repulsiva devido às suas atividades sexuais do passado. No entanto, depois de passar muitas horas descrevendo coisas horríveis sobre si mesma e revelando-me os aspectos mais negativos e inaceitáveis da sua vida, Sara começou a achar que talvez fosse possível que uma outra pessoa, mais especificamente um homem, se interessasse por ela por outra razão além do que pudesse obter em troca. Sara estava redescobrindo seu verdadeiro eu, a parte dela que desejava ter um relacionamento que com outra pessoa pelo que era e não pelo que fazia. As coisas que Sara tinha feito para conseguir amor não eram prova de um defeito de personalidade, eram tentativas de encontrar o amor perdido. Sara não compreendia como sua história explicava seu modo de ser. A sua promiscuidade sexual era apenas um resultado lamentável de uma necessidade insatisfeita. Quando Sara descobriu a menina que continuava intacta dentro dela, ansiando pelo amor do pai, sua vida começou a fazer mais sentido. Ela não era defeituosa, apenas não se sentia amada. Aos poucos, Sara foi entrando em contato com quem verdadeiramente era. Sara não precisa continuar a agir como se houvesse algo errado com ela. O problema não era com ela, e sim com o que ela precisara e não recebera. Sara estava começando a acreditar que tem algo valioso a oferecer. Não é de causar surpresa que ela também esteja traindo um tipo de homem diferente. Jesus ensinou que o pecado acontece quando quebramos o relacionamento e que a salvação ocorre quando o restabelecemos. Na parábola do filho pródigo, Jesus mostrava que a salvação envolve o reencontro com o nosso verdadeiro eu. A psicoterapia funciona porque segue o padrão que Jesus descreve para o processo da salvação. Os bons relacionamentos nos curam. Não podemos ser psicologicamente saudáveis se não nos relacionarmos de um modo saudável com nós mesmos e com os outros. Os seres humanos foram criados dessa maneira, ou seja, precisamos estar ligados aos outros para sermos completos. A psicoterapia é o processo de ajudar pessoas que estão perdidas a se reencontrarem. Ao estabelecer relacionamentos saudáveis com os outros, podemos reconduzi-los ao caminho da saúde psicológica. Princípio espiritual: uma alma perdida é encontrada e não consertada. Assim é. Boa noite, gratidão.